Olá, seja bem-vindo ao canal da Caíça Eventos. Hoje o nosso papo é com você, querido Capivara. Isso mesmo, o jogador que é iniciante, o jogador que está aprendendo o xadrez, ele é chamado de Capivara. Então, você, a partir de agora, a partir deste vídeo, é um Capivara, ok? O Capivara também é aquele jogador mais experiente, que já joga há um tempo, mas que comete erros, imprecisões. Então faz uma capivarada, tá? Então o intuito deste vídeo é para você que não conhece o xadrez, que só viu na televisão, que só viu algumas pessoas jogando e você quer aprender. Então, a partir de hoje, você tem a disposição de aprender e eu tenho a disposição de te ensinar, desde o básico, ok? Falar para você aqui, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, faça com que eu possa continuar fazendo esse trabalho, divulgue aos seus amigos, deixe o seu comentário também, sugestões de outros vídeos, alguma coisa que faltou falar, sempre à disposição de vocês aí, pode deixar seu comentário, fazer o seu pedido, beleza? Contar para você então um pouquinho, bem pouco, da história do xadrez. A história do xadrez não há um consenso, mas dizem que surgiu na Índia, há mais ou menos aí 1500 anos atrás, né? E quando surgiu, também não chamava xadrez, chamava-se chaturanga. Era bem diferente do que a gente conhece hoje, era jogado entre duas pessoas ou até quatro pessoas, era um tabuleiro só, tinha algumas peças bem diferentes, o que eram na época, né, representavam na época, tinha peça de navio, peça de elefante, só para você ter uma ideia de como mudou bastante. E depois que foi criado o xadrez, segundo essa história, e com as guerras, ele foi distribuído, digamos assim, foi levado a outros continentes e através disso também fez com que o xadrez foi modificando o seu jogo, modificando o nome, e algumas peças saíram, entraram outras, as regras mudaram bastante, até chegar ao que a gente conhece hoje em dia. Esse é um pouquinho da história do xadrez aí, para você ter uma ideia de como surgiu tudo isso aí. Eu sei que você está louco para começar a jogar, louco para aprender. Eu só vou pedir uma coisa para você, tenha calma, tenha paciência, porque você precisa saber o básico pelo menos, para que você possa pegar o seu tabuleiro e jogar com seu amigo. E convidar aquele seu amigo que a partir de agora também vai ser outro capivara, ok? Aí você me pergunta, como é o xadrez? Como é jogado o xadrez? Bem, o xadrez é jogado com duas pessoas. São duas pessoas que se sentam uma em frente da outra, utilizam um tabuleiro, um jogo de peças e às vezes um relógio. A gente vai falar sobre isso depois. Então, cada um tem à sua disposição 32 peças. Normalmente no xadrez, as brancas começam, ok? Fazem um movimento e o jogador que está com as peças escuras ou negras faz o movimento dele. E assim, sucessivamente e alternadamente, eles vão jogando. O objetivo do jogo não é capturar o rei, que aliás, já vou adiantando, não existe isso no jogo de xadrez. O objetivo é então o checkmate, ok? Não se preocupe, você vai saber como fazer, como dar o checkmate, tá ok? Começar falando aqui para você sobre o que você precisa saber para começar o seu jogo. Então, a primeira coisa é o material. Você precisa então de um tabuleiro, certo? Então vamos pegar aqui um tabuleiro de exemplo. Esse é um tabuleiro de papelão, para que você tenha uma ideia. Aí você vai falar assim, Dani, mas é o mesmo tabuleiro de damas? É e não é. É, porque você pode utilizar o mesmo tabuleiro. Não é, porque você tem que seguir uma certa regra. A regra é bem simples e bem fácil. Você pega o tabuleiro, supondo que aqui vai sentar um jogador e aqui o outro. Então você olha, se do seu lado, que você sentou, se do seu lado
direito, a última casinha do seu lado direito embaixo, nesse caso aqui, nesse exemplo, essa casinha, se ela é de cor clara, ou se ela é branca ou de cor clara. Então, olhando aqui, a última casinha do lado direito, embaixo, ela é clara? Não. Então, está errado o tabuleiro. O que você faz? Vira o tabuleiro. Virou, faz a mesma pergunta e agora você vai ver que tem uma casinha de cor clara ou branca no cantinho direito, embaixo. A mesma coisa para o outro jogador. Do lado direito dele vai ser cor branca também. Perfeito. Este é então a maneira de colocar o tabuleiro corretamente, ok? A partir de agora a gente vai analisar um pouquinho o tabuleiro. Temos aqui 32 casas da cor clara, que podem ser brancas ou uma cor mais clara, marronzinho claro, verde clarinho, e 32 casinhas de cores mais escuras. Podem ser igual aqui um azul, verde escuro, negro ou outra cor qualquer, desde que você consiga diferenciar uma casinha da outra. Dá para saber que elas são ordenadas e do mesmo tamanho. Outra coisa interessante, você vai encontrar tabuleiros no mercado de papelão, você vai encontrar tabuleiros de napa, de curvinho. Eu tenho aqui do meu lado um exemplo de um tabuleiro de napa. Você vai ver também, vai perceber a diferença, que esse tabuleiro aqui ele já vem com letra. Letrinhas dos lados, ele já tem letrinha dos lados e números embaixo. Então esse tabuleiro é o que você vai encontrar na internet. Esse é o de napa. Depois tem também o de curvinho, que ele é mais grosso. Também já tem os números e as letras. Já já a gente fala sobre isso. Você vai encontrar também os tabuleiros de madeira. Bem, as peças têm a mesma coisa. As peças também, você encontra variadas peças. De plástico, ocas ou não, com peso, com feltro ou não. E também vários modelos. O modelo padrão, o modelo oficial, o chamado Stalton. Bem, o importante é que você tenha então o seu material para que você comece a aprender xadrez. Vamos aprender juntos, ok? Muito bem. Aqui coloquei um tabuleiro mural para que a gente possa ter uma noção melhor. Então aqui a representação do tabuleiro. Você viu que o tabuleiro sem letrinhas e sem números já é difícil. Hoje em dia é tudo mais com as letras e os números. Vou explicar o porquê disso. Você tem aqui no tabuleiro uma maneira de identificar cada casinha e, consequentemente, cada peça, a localização exata daquela peça. Então, para isso existem essas marcações. E primeira lição é: existem então as colunas. As colunas existem e são marcadas por letras. Letra A é a coluna A. Letra B, a coluna B. Você vê que é uma coluna vertical. A C, a D, a E, a F, a G e a H. Essas são as colunas que você tem. Depois tem as fileiras ou filas, marcadas com o número 1, 2, 3 até o número 8. Então você já sabe que tem colunas com letras e fileiras com números. Isso é muito importante e mais para frente, em outra aula, a gente vai aprender a fazer a notação algébrica, que determina exatamente onde está aquela peça, para onde foi e de onde veio, ok? E temos também as diagonais. As diagonais são essas casas que tem no tabuleiro, tanto as diagonais na cor escura, como as diagonais da cor clara. Então, também são importantes e também serão utilizados pelas peças. A gente vai ver isso, ok? Aprendemos sobre o tabuleiro. Você está pronto para começar? Não, calma lá. Falta agora para você conhecer o principal, as peças. Um exemplo aqui, como eu disse,
As cores das peças podem variar um pouco, mas o importante é que sejam claras e escuras. Então, eu tenho aqui um exemplo de um peão, a primeira peça que eu vou apresentar para vocês. Esse é um peão. Esse também é um peão, mas é da cor clara. No caso, seria as brancas, né? Ele é meio amarelado, mas é brancas. É considerado brancas. Então, vamos falar do nosso peãozinho. Eles têm esta figura. Outras peças podem ter um peão mais arredondado, um pouco mais gordinho, mas basicamente esta figura do peão, ok? No nosso exemplo aqui, no nosso tabuleiro mural, eu vou utilizar o peão, ok? Vocês vão aprender os movimentos. Depois do peão, é bom também lembrar aqui que existem 8 peões. Então cada jogador tem 8 peões, tá? Então aqui tem que colocar 8 peões. A próxima peça que vocês vão conhecer é a torre. Essa é a torre. Então, da cor clara, é a torre branca. Claro que tem também a torre do meu adversário, das negras. E aqui no meu tabuleiro mural, a torre vem representada por esse desenho, certo? Depois da torre, eu tenho o cavalo. Bonito o cavalo, né? Esse cavalo também. Cada modelo de peça vai ter diferenças, mas basicamente ele é realmente a representação de um cavalo. Então, a cabeça de um cavalo. Pode ser mais gordinho aqui, pode ser mais estilizado. As peças de madeira normalmente são trabalhadas à mão, então são mais bonitas, são mais difíceis de encontrar, mais caras também. Então esse é o nosso cavalo. Essas são as peças de torneio oficiais, né? Modelo Stalto. A próxima peça que vocês vão conhecer é o bispo. Esse é o bispo. Notem que tem uma fenda aqui em cima, o que determina que essa peça seja chamada de bispo, ok? Vou colocar aqui o cavalo no meu tabuleiro mural, o cavalo e o bispo, certo? Para que vocês possam identificar depois no tabuleiro mural. Continuando aqui, eu vou ter a mesma representação do outro lado do tabuleiro. A partir daqui, essas 3 peças aqui se repetem do outro lado do tabuleiro. Então eu vou ter outra torre, eu vou ter outro cavalo e outro bispo, certo? Então já vou adiantar aqui e vou colocar do outro lado do meu tabuleiro mural as mesmas peças. Torre, cavalo e bispo. Faltou, é claro, os peãozinhos. Aqui eu tenho os peãozinhos, eu falei que eram 8 peãozinhos. Não se preocupem em aprender ainda a posição, mas a posição é essa. Por enquanto queremos aprender o nome das peças. Coloquei aqui no tabuleiro mural para vocês terem uma ideia. Os meus peãozinhos e as minhas peças grandes, que são a torre, o cavalo e o bispo. A mesma coisa do outro lado. Aqui seria uma ala e aqui a outra ala. Muito bem. Percebam que está faltando 2 peças para que a gente complete o primeiro jogo. O primeiro jogo do jogador, quer dizer, o primeiro jogo de peças de um jogador. 2 casinhas e tenho 2 peças para apresentar. Tenho para começar a dama. A dama é esta aqui. A dama também pode ter pequenas variações. E logo em seguida, o rei. A peça principal do nosso jogo. Esse é o rei. Ok? Muito bem. Principal diferença entre os dois. A cruzinha que tem em cima. O rei é identificado por isso. Pequenas variações de desenho, de formato, de modelos de peças, mas basicamente é isso. Então temos uma dama e temos um rei.
Vamos colocar aqui no tabuleiro mural a minha dama, onde coloco, e o meu rei. Muito bem, vamos então ver qual é a ordem para você colocar as suas peças no tabuleiro de xadrez. Eu vou usar o tabuleiro mural para a gente ter uma ideia melhor. Vou pegar as peças aqui e vamos pela ordem colocar as peças. Ah, Dani, mas só pode nessa ordem? Não. Depois, quando você já decorou, você pode colocar as peças do jeito que você quiser, mas sempre no mesmo lugar, pré-estabelecido. Outra coisa, não tenta mudar as regras do xadrez. Eu sei que no começo você vai falar, por que não faz assim, não faz assado? Já tentaram, esquece, tá bom? A cada 4 anos, as leis do xadrez são modificadas. Acabaram de ser modificadas, tem até um vídeo no canal falando sobre algumas regras que mudaram, mas o básico mesmo não muda. Então, as peças nunca mudaram de posição mais. Então vamos lá. Temos a nossa representação e a nossa primeira peça que a gente vai colocar, a torre. Então a torre, lembrando que cada jogador tem 2 torres, então vou pegar a torre e vou colocar no canto esquerdo, bem embaixo. A torre. A minha outra torre, vou pegar e colocar no canto direito. Uma torre em cada canto, ok? Essa é a posição da torre. Depois vem os cavalos. Tenho 2. Um cavalo ao lado da torre e o outro cavalo ao lado da outra torre. Estamos aqui formando 2 alas. A repetição das 3 primeiras peças. Então, torre, torre, cavalo e cavalo. Tenho também 2 bispos. Então vou colocar um bispo ao lado do cavalo e o outro bispo ao lado do outro cavalo. Tudo bem até aqui? Ok. Antes de colocar as peças que faltam, essas 2 casinhas, vamos colocar os peões. Tenho 8 peões, então vou colocar os 8 peões na segunda fileira. Colocando os peõezinhos. Pronto. 8 peões. Restam 2 casinhas a serem completadas e eu tenho 2 peças para colocar. Também tem 2 maneiras de você aprender em qual peça você coloca primeiro e aonde. A primeira forma, você vai pegar a dama, nossa figura da dama. Que cor que é a minha dama? Estou jogando de brancas ou de negras? Eu sei que aqui a cor que você está vendo é amarela, mas ela representa as cores brancas. Então, coloque na cabeça que são peças brancas. A minha dama, ela é branca, então eu tenho que colocar ela na casinha da mesma cor. Qual casinha que é da mesma cor que ela? Então, fica fácil. Certo? Só sobrou uma casinha e eu só tenho uma peça para fora, que é o rei. Então, ficou fácil. Terminamos de colocar as peças. Qual que é a outra forma, Dani? Quero colocar o rei primeiro. Que cor que é o rei? O meu rei é branco. Vou colocar o rei branco sempre numa casinha de cor oposta a ele. Então, ele é branco, eu tenho que procurar uma casinha de cor escura ou negra. E agora ficou fácil para colocar a dama. Interessante, acho que não falei ainda. Por que dama? Por que essa peça se chama dama e não rainha? Posso chamar de rainha? Posso. Mas no xadrez a gente usa dama. Por que é dama? Vocês vão ver em outras aulas que existe a notação algébrica. E para isso
essa notação é usada nos torneios, para você relembrar de alguma partida, estudar a sua partida. Você reconstitui os seus movimentos e do seu adversário. Para isso, a notação utiliza a primeira letra do nome das peças. Então, torre, você usa o T. Cavalo, você usa o C. Bispo, você usa o B de bola. Peão, a falta da peça que identifica, significa que é um peão. Você não coloca P de peão, mas aquela falta daquela letra que identifica a peça, você só vai marcar a casinha de onde ele foi, é que determina que é um peão. Não se preocupe, na hora que chegar a notação algébrica você vai entender. O que acontece então com a minha dama? Se eu for colocar o nome dela, rainha, teria que usar a letra R. Eu já tenho uma letra R, que é do rei. Então, por essa razão, é que no xadrez a rainha é chamada de dama, ok? Apenas para diferenciar, ficar mais fácil e um costume, quando for necessário a notação algébrica. Nos torneios de xadrez clássico, standard, que são de 1 hora e meia, 2 horas para cada jogador, é obrigatória a anotação. E aí você vai ver que essa diferença aqui de letras é fundamental. Então o R é de rei e o D de dado é da dama, ok? Falar então para você sobre os relógios. Outro item importante que também é muito utilizado, principalmente nos torneios de xadrez. Então vou mostrar para vocês aqui o relógio analógico, ou seja, ele funciona através de cordas. Tem que dar corda. Ele tem 2 mostradores, um para cada jogador, e 2 pininhos, um de cada jogador. O funcionamento: a regra é que você faça o seu lance. Você fez o seu lance, você aciona o seu relógio. Ao você acionar o seu, ou seja, apertar o seu botão faz com que o seu relógio pare. Não funciona. Você vê que o ponteirinho não está funcionando. O do seu adversário começa a funcionar. Ele faz o barulhinho característico e você pode perceber que o ponteirinho pequeno começa a rodar. A alavanquinha, o botão está levantado. Significa este relógio está funcionando e este não, ok? O seu adversário pensa, faz o lance dele e aciona o relógio. Acontece o contrário. O dele para e o seu começa a funcionar. Então essa é a maneira com que vocês vão jogando, sempre primeiro o lance, depois o relógio. Sempre a mesma mão. Você utiliza a sua mão direita mexe a peça, a sua mão direita aciona o relógio. Como você determina aqui se acabou o tempo? Se você perceber, ele tem um ponteirinho vermelho em cima. Esse ponteirinho aqui, o maior, ele vai levantar o ponteirinho vermelho. Vou fazer aqui um exemplo. Ao chegar perto de determinado tempo, você começou, vamos supor, com 5 minutos. 5 minutos para as 6. Então seu tempo é 5 minutos. O tempo vai passando, então o ponteiro vai subindo. Vai chegar um momento em que ele vai levantar o ponteirinho vermelho. A hora que ele levantou o ponteirinho vermelho, você tem menos de 1 minuto para jogar. E vai acontecer que em algum momento, prestem atenção aqui, em algum momento esse ponteirinho vai cair. Caiu a seta, essa setinha vermelha, caiu a seta, acabou o tempo. Quer dizer, esse jogador perdeu a partida no tempo. Além do relógio analógico, que você encontra aí em média 150, 170 reais o valor, você tem também à disposição o relógio digital. Esse é um exemplo de um relógio digital, funciona com pilha. Tem os mostradores que são digitais e o acionamento é o mesmo.
Você tem os botões para controlar o tempo, colocar o tempo, e funciona da mesma forma. Você faz seu lance, aciona o relógio. O adversário faz o lance, aciona o relógio. Esse aqui tem a possibilidade, e por isso que é mais usado hoje em dia, de você colocar o acréscimo, que a gente vai descobrir depois. A gente vai falar sobre isso depois. Falamos então sobre as peças, falamos então sobre o tabuleiro e também sobre o relógio. Você está então com todo o material necessário para você começar a jogar, certo? Muito bem, então agora chegou a hora que você estava esperando. Vamos aprender o movimento de cada peça. Essa grande diferença do xadrez, por exemplo, para o jogo de damas, é só um exemplo. Então, no jogo de damas, o movimento da peça é sempre o mesmo. Todas as peças se movimentam de uma forma. No xadrez, não. Cada peça tem o seu jeito de se movimentar e a forma de capturar. Normalmente, da mesma forma como ele se movimenta, ele captura. Então vamos ver uma a uma as peças, ok? Vamos começar pelo nosso peão. A representação aqui no nosso tabuleiro mural do peão. Lembrando que cada jogador tem 8 peões, certo? Então o nosso peãozinho, ele é a representação do soldado, já que o xadrez é a representação de uma guerra. Muito bem, supondo que este seja a metade do tabuleiro, aqui toda essa parte é o meu campo de batalha. E aqui da metade para cima é o campo de batalha do meu adversário. O meu peãozinho, já que ele é o soldado, ele só anda para frente. Ele só se movimenta para frente. É a única peça do tabuleiro, do jogo de xadrez, que não volta. Então é muito importante. O peão, ele não volta. Uma vez que eu movimentei ele, ele não irá fazer o caminho inverso. Ele não volta. Todas as outras peças, elas podem ir e voltar. O peão, não. Todos os peões que estão na posição inicial, na segunda fileira, tanto os meus como os do meu adversário, têm uma escolha a fazer. Eles podem se movimentar uma casinha ou 2 casinhas. Então eu posso mexer o meu peão aqui, ou se eu quiser, ele estava aqui, eu posso movimentar ele 2 casinhas. Então essas são as opções que eu tenho com o peão. Só que só os peãozinhos que estão aqui, que não foram ainda movimentados. Este peãozinho que andou 2 casas, agora é a vez do meu adversário. Quando for minha vez de novo, e se não tiver nada na frente, eu posso movimentar este peão, mas só uma casinha de cada vez. Não existe mais a possibilidade de eu movimentar ele 2 casinhas. Então agora é de uma em uma. De uma em uma que eu vou movimentar. Muito bem. O peãozinho também tem uma forma diferente de capturar. Vou precisar de uma peça. Exemplo do meu adversário. Vou colocar aqui para que você possa ter uma noção. Uma torre do meu adversário e o meu peãozinho. Sabemos que ele anda somente para frente, somente na vertical. Ele não volta. Agora, ele captura somente na diagonal e somente uma casinha na diagonal. Neste exemplo aqui, não há nada, nenhuma peça na casinha em diagonal mais próxima do peão. Então nada está ameaçado. Deste outro lado também é uma casa ameaçada pelo peão. Também não tem nenhuma peça aqui. Se eu movimentar o peão uma casinha, a partir deste momento, estou atacando a peça do meu adversário. Peão anda para frente, captura em diagonal. Estou atacando. O meu adversário faz outro lance, não percebeu, não viu. É minha vez de novo. Chegou a minha vez, eu vou capturar. No xadrez,
A captura é feita colocando-se a peça na casa onde estava a peça que foi capturada. Então, é assim, não assim. Não existe esse tipo de captura. Você retira a peça com a mesma mão, olha a regra nova, você retira a peça e coloca a sua, com uma mão só, ok? Adiantando um pouco aqui o serviço, se você fizer no tabuleiro com as duas mãos este movimento, é lance ilegal, então não faça. Pratique e faça com uma mão só a captura. Retiro a peça do meu adversário. Recapitulando, o peãozinho agora ele só vai andar nesta coluna e só uma casa de cada vez. Ele vai capturar aqui e aqui. Para trás ele não captura. Aqui ele não pega uma peça do meu adversário. Isso anda para frente. Ok, vamos supor que tenha uma torre aqui. Nenhuma peça, a não ser o cavalo que a gente vai ver, nenhuma peça pula outra peça. Então, se tem uma torre aqui e é minha vez, eu não posso capturar, que peão não captura desse jeito. Também não posso colocar na mesma casa. Também não posso pular. Então, este peão está impossibilitado de ser movido. Agora ele não vai fazer lance. Tem que ser outra peça qualquer. Ok? Por último, a gente vai falar dos lances especiais, que são muito importantes no xadrez. Só para que você tenha uma noção, depois a gente vai falar sobre isso. Este peãozinho, lembre-se que é aquele nosso soldadinho da guerra. Este peãozinho que você talvez não dê muito para ele, manda o coitado encarar logo as forças do inimigo, manda ele na frente e ele vai. Vamos supor que já se capturaram muitas peças, tem poucas peças no tabuleiro e que não tem nenhuma peça aqui do adversário. Este peãozinho ele pode chegar até o final, na oitava casa. No momento em que ele chega na oitava casa, ele se transforma. Ele é promovido. Ele não é mais soldadinho. Aí acontece a promoção, que é um lance especial que a gente vai falar mais tarde, ok? Vamos para a próxima peça. A torre. A torre, o lugar dela é aqui, certo? Para melhor visualização, eu vou colocar ela no meio. O movimento da torre. Ela anda quantas casinhas você quiser e quantas puder. Porque lembre-se que nenhuma peça, com exceção do cavalo, pula outra peça. Então, se não tiver nenhuma outra peça do meu adversário na frente, eu só posso ir até aqui, ou capturar, certo? Se não tiver nada na frente, para que a gente decore o movimento, a torre anda em vertical, quantas casinhas eu quiser ou puder, e anda também na horizontal. Então esta torre pode vir até aqui no outro canto, certo? Este é o movimento da torre. Ela é muito poderosa, é uma peça muito útil, e esse é o movimento que você pode fazer com a torre. Significa que se minha torre está aqui, e eu tenho por acaso uma outra peça do meu adversário no outro canto, e é minha vez de jogar, eu posso sim ir lá e capturar esta peça. Certo? Utilizando, a captura se faz então com o mesmo movimento da peça. Onde eu posso ir, eu posso capturar. Decoramos a torre? Eu vou pular o cavalo, vou deixar o cavalo por último. Depois do cavalo seria o bispo. A representação do bispo. E agora, eu preciso falar que, como nós temos dois bispos, cada jogador tem dois bispos, aqui acontece uma coisa interessante.
sempre, necessariamente, eu vou ter um bispo na casinha escura ou negra e um bispo na casinha branca ou clara. Sempre. E meu adversário também. O bispo ele se movimenta apenas na diagonal. Só que ele tem um movimento livre. Quantas casinhas eu quiser, ou, igual a torre, quantas casinhas eu puder, certo? Capturo no mesmo jeito que eu movimento. Exemplo de movimento. Este bispo na diagonal pode vir até aqui. Sempre na mesma casinha escura. Este bispo nunca vai andar em casinhas claras ou brancas. Este outro bispo, ao contrário, nunca vai andar numa casinha escura. A diagonal dele. Perceberam? Este bispo, como ele captura, como ele anda, então ele pode capturar este outro bispo. Sempre a captura é feita colocando-se a peça no lugar. Entendemos o bispo? Depois que você decorar o movimento das peças, aí a gente vai começar a jogar. Por enquanto, temos que ter certeza aonde vai cada peça. Isso é muito importante, porque a partir daí é que você vai fazer a sua estratégia, a sua tática para poder ganhar a guerra. Tá? Vamos continuar? Chegou a vez de uma peça, eu gosto de falar, comparar ela, essa é a peça mais importante do tabuleiro, o rei. A representação do rei. O rei coloca na sua cabeça que ele é um senhor de idade já. Como todo idoso, ele tem dificuldade em se locomover. Usa bengala, né? Anda mais devagar. O nosso rei, ele tem liberdade de andar em qualquer lado. Ou seja, ele, se eu colocar ele no centro do tabuleiro, ele consegue se movimentar para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo e nas diagonais. Utiliza a diagonal da frente, de trás. Ele se movimenta em todas as direções. Só que, como eu disse no começo, ele é um senhor de idade, um rei. Ele só anda uma casinha de cada vez, sempre. Então, posso vir aqui. Posso vir aqui. Para frente, para trás, para os lados. Movimento livre, mas restringido a um movimento só. A uma casinha só de cada vez. Ok? Como ele captura? Do jeito que ele se movimenta. Tem um peãozinho, é minha vez, eu vou lá e capturo o peãozinho. Certo? Depois, com calma, a gente vai aprender em outra aula os lances ilegais, como eu posso não capturar, como meu rei vai ficar em xeque e como eu vou fazer ou vou levar no xeque-mate. Por enquanto, decorado um rei, fica mais fácil então explicar a próxima peça. A dama. A dama é a companheira do nosso rei. A dama é uma jovem senhorita, agora uma jovem senhora. Só um exemplo. Esta jovem senhora ela se movimenta em todas as direções e ela tem uma grande vantagem. Quantas casas você quiser ou puder. Olha só. A mesma situação do rei, que poderia se movimentar em qualquer lado, só que diferente do rei que anda de uma casinha, a dama não. Quantas casinhas você quiser. Ela mistura então os movimentos do bispo e o movimento da torre. Então ela é uma peça muito versátil, muito poderosa e que por isso mesmo sempre é escolhida quando se tem a promoção. Muito bem. Por último,
eu deixei por último de propósito, o cavalo. O cavalo tem duas formas de você aprender como é o pulo do cavalo. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o cavalo no centro do tabuleiro para poder explicar melhor. A primeira forma que você pode aprender e decorar é que o cavalo ele se movimenta para frente e para trás e para os lados. Como que é o movimento dele? Coloque na sua cabeça que você vai fazer um L, uma letra L, uma figura de uma letra L com o movimento do cavalo. Então a regra é, você anda virtualmente, só para você aprender primeiro. Você está nesta casinha, você vai andar 2 casas para frente ou para o lado que você quer ir. Eu quero ir para frente, então 2 casinhas primeiro, mas não terminou o movimento. 1, 2, não terminou o movimento, vai terminar agora. Eu vou escolher se eu quero ir para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita. Então, se pudesse fazer, depois com prática você vai fazer, direto o pulo. Este é o pulo. Uma coisa interessante. Ele saiu daqui, vou até marcar aqui com outra peça, só para você ter visualização. Ele saiu dessa casa e foi aqui. Reparou que ele saiu de uma casinha cor escura? Ele sempre vai trocar de cor. Vai para uma casa de cor clara. Quando ele estiver lá, ele pode ir para qualquer lado, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Sempre fazendo a mesma coisa. 2 casinhas. Um exemplo, eu vou para a direita, só para você ver. 2 casas, certo? 1, 2. Agora eu não soltei a peça, eu escolho esquerda ou direita. Esquerda ou direita, ou nesse caso aqui, para cima ou para baixo. Quero ir para cima. Eu saí daqui e pulei aqui. A letra L que eu falei, só para você ter uma ideia, é esta figura. É um L. Invertido, mas é um L. Se eu fizer o pulo do cavalo para baixo, fica mais fácil visualizar. Esta é a figura de uma letra L, certo? A regra básica é você contar 2 casinhas. Para o lado esquerdo, 2 casas. Agora escolhe a sua direita ou a sua esquerda. Aqui. Você nunca vai pular de uma casinha branca para outra casinha branca. Sempre vai trocar um pouco de lado. Ó. Fazendo um exemplo aqui então, vou pegar umas peças do meu adversário só para marcar onde este cavalo pode ir, para que você visualize melhor. Posso ir para frente? Então, 1, 2, esquerda. 1, 2, direita. São exemplos de casas onde meu cavalo pode ir, pode pular. Para a direita, 1, 2, esquerda. 1, 2, direita. Vocês estão percebendo que ele tem muitas possibilidades quando ele se encontra no centro do tabuleiro. Para baixo, 1, 2, esquerda. 1, 2, direita. E agora, indo para a minha esquerda, 1, 2, direita e 1, 2, esquerda. Olha só o poder de ataque do cavalo. Um cavalo no centro do tabuleiro consegue atacar até 8 peças do meu adversário. Mesmo que não tenha peças, são casas que ele vigia ou protege. Então o cavalo tem esse pulo. Essa é a primeira forma que você vai aprender o pulo do cavalo. Vou te mostrar a outra forma, que só muda a letra. A outra forma seria você fazer um Y. Sabe aquela letra Y?
o Y seria representativo assim. Este e este fariam os dois lados da letra e aqui a haste. Então, se você reparar, quando eu coloco aqui, aonde meu cavalo pode ir, forma uma letra Y. Bem, eu prefiro o L. Eu aprendi com o L, mas se você gosta do Y, o importante é que você não tenha dúvidas de onde vai o seu cavalo e como ele se movimenta livremente no tabuleiro. Ele pula por cima de outras peças. Como que ele captura? Do jeito que ele se movimenta. Tem um bispo aqui, eu vou lá, capturo o bispo. Deixo a minha peça com uma mão só, que aqui no tabuleiro mural tá difícil. Pronto. Retiro, capturei a peça. Ok? Muito bem. Terminamos então a parte dos movimentos das peças. Eu espero que você tenha decorado. Caso não, volte um pouquinho o vídeo, analise de novo o movimento, porque é fundamental que você tenha certeza como é que aquela peça que você quer movimentar se mexe e como que ela captura, ok? Então não tenha dúvidas quanto a isso. Volte o vídeo, reveja e tenha certeza. Eu vou deixar no final do vídeo também umas fotos para que você analise também o movimento de cada peça. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Não se preocupe, vai ter outro vídeo e aí a gente vai falar mais sobre o xadrez. Vamos falar dos lances especiais e começar a nossa vida na estratégia, na abertura e na tática, tá bom? Então, muito obrigado aí, deixe seu curtir, deixe seu comentário e até a próxima.